Nosso tema é dilapidação patrimonial. E eu gostaria que vocês falassem sobre a situação do divórcio. Então, aqui a gente falou com a Jéssica. Ela, antes de se divorciar, ela ficou sem nada, saiu da casa dela, ficou com a roupa, com o filho, ficou trabalhando, ainda assustada. Só depois de 2 anos é que ela pôde ter direito a um divórcio e a uma partilha que não foi justa, né? Ficou sem nada, né? Uma partilha que ela continuou sem nada, e é claro que ela não quer nem reclamar, porque o assombro da figura voltar é terrível. Uma situação dessa é injusta. E eu quero colocar uma outra situação. E aquela que casa com um e a ex-mulher liga às 3 da madrugada, às 4 da madrugada, às 5 da madrugada e pede o band-aid. Meu filho está com gripe, você tem que correr aqui que o pneu do carro e usa as crianças para, agora eu quero ir para a Disney também, agora eu quero também ter um skate, agora também eu quero ter um não sei o quê. E como é que fica a que divorciou e ficou sem nada, e como é que fica a que casou e é assediada pela ex? O que eu, como mulher, que já tive algumas experiências, posso aconselhar? Não deixem o controle financeiro, o controle, na mão de outras pessoas. Você tem que saber quanto gasta de supermercado, quanto gasta no açougue, na feira, quanto custa a net, a TV, o telefone celular, quanto paga de condomínio, quanto gasta de gasolina, de condução, de Uber, enfim. A mulher precisa ter o controle financeiro para saber que, se houver um divórcio, uma separação de corpos, ela saiba quanto ela precisa para se manter e manter aquela vida dela. Não é uma vida de luxo, mas é uma vida com dignidade. E muitas vezes nós esquecemos, deixando na mão da outra pessoa, por confiança, por amor, todas nós temos. Mas muitas vezes a gente não sabe o dia de amanhã. E muitas mulheres sofrem uma violência, nós vimos aqui uma violência física, que a Jéssica contou, mas uma violência patrimonial que ela não deixa sinais, não deixa as marcas. Nós nem percebemos que estamos sendo controlada e que estamos perdendo a nossa autonomia, a nossa identidade. Então, primeiro conselho, tenham ciência do gasto familiar, para não perder o controle. E o segundo conselho... Agora, doutora Gabi, esse conselho é válido até porque você não sabe se a outra pessoa vai morrer amanhã. Também. E também, daí? Você vai cair, às vezes, na mão de uma outra, de alguém que vai te explorar. Sim. Então, em todos os sentidos, você tem que ter consciência. Sim. Não é verdade? Todos os sentidos. É importantíssimo. Às vezes pode ter alguém que fique doente na família, um filho que precise de um cuidado especial, ou uma crise financeira em que você tenha que mudar alguns padrões que você estava acostumado a viver, e de repente você pega de surpresa. Então, esse controle, o conhecimento é muito importante. E a segunda dica que eu dou, bispa, e aí é como promotora mesmo. Eu fiz um levantamento, gente, isso é para todas nós mulheres. 75% são evangélicas, aqui esse dado eu soube hoje. Porém, são cristãs, desculpe, são cristãs. Cristãs. 27,5% das mulheres geral que sofrem violência acabam ficando nessa violência por conta da dependência financeira. Não tem como se sustentar sozinha. Então, ela acaba aguentando o xingamento, a agressão física, o empurrão, até uma violência mais grave, como a Jéssica relatou aqui,
por vários motivos, que depois, se der tempo, eu falo. Mas um deles, principalmente, é essa dependência financeira. Então, tenham a sua fonte de renda. Pode ser um empreendedorismo. Você tem um dom. Toda mulher tem um dom. Às vezes, a mulher pode fazer alguma coisa para vender comida, roupa, costura. E hoje nós temos vários cursos que capacitam essas mulheres para o mercado de trabalho. Estudem. Trabalhem, tenham a sua renda, a sua autonomia financeira. Se vocês tiverem isso, podem ter certeza que os 2 índices que nós falamos aqui irão diminuir. E eu me coloco à disposição de vocês para qualquer esclarecimento adicional. Bom, então, dentro dessa pergunta aqui, eu já vou aproveitar e perguntar uma aqui, tá bom? Porque para a gente passar para outra. Alguém que saiu do divórcio, essa é uma pergunta que veio e chegou pela nossa rede social, e fez um acordo que a prejudicou demais e agora quer voltar. Tem condições de apelação, isso? De apelação, se ela fez um acordo e ela abriu mão do recurso, seria o recurso processual. O acordo pressupõe que você está de acordo e você não vai recorrer a uma segunda instância. Você não vai recorrer a entrar com uma apelação. Porém, se ficar comprovado, bispa, um desequilíbrio financeiro muito grande, a ponto de a justiça perceber que aquela mulher saiu muito prejudicada, que aquilo foi injusto, ainda que ela tenha, no acordo, aberto mão desses bens dela, isso sim pode ser revisto. Até porque, e isso é uma coisa que eu defendo, a doutora Alessandra, que é advogada, também, porque nós já conversamos a respeito. Quando a mulher fizer um acordo, ou faça quando você não estiver tão abalada emocionalmente. Ferida, magoada, querendo se livrar logo do problema. Como você fez, Jéssica? Desculpe, aí eu estou sendo promotora. Porque nós, de fato, queremos nos livrar do problema, é o pai dos filhos, ninguém quer prejudicar ninguém, eu me viro, mas o dia de amanhã nós acordamos com metade ou 75% menos do nosso patrimônio. E aí nós temos que ir para as ruas, trabalhar o dobro, o triplo, diminuir o nosso padrão social. Então, o que nós temos que fazer? O acordo só se faz com um advogado por perto, seu advogado de confiança, sua advogada de confiança, e em momentos em que você não estiver numa situação de violência, nem numa situação em que você está extremamente abalada emocionalmente. Dá vontade de se livrar, mas segurem, venham para a igreja, venham aqui para o templo, orem, peçam apoio espiritual. Vocês conseguem superar essa fase para conseguirem ter um acordo que seja digno para vocês, mulheres, e para quem tiver filhos e filhas também. Eu gostaria, boa tarde, primeiramente, também cumprimentar todas as doutoras aqui. Bispa Sônia, que prazer estar aqui. E a Jéssica também, a Jéssica virou alvo aqui da gente, porque tocou, acho que, o nosso coração. E não sei se ainda é necessário, mas eu queria aproveitar esse ensejo. A doutora Gabriela sabe disso. Eu tenho um dia na semana que eu dedico do meu escritório para atendimento voluntário. E eu brinco, que é o dia que eu menos ganho, mas é o dia que eu mais ganho, porque realmente isso enche o nosso coração. Então, eu queria, de fato, me colocar à disposição da Jéssica, caso algo seja necessário. Tá? Seria um grande prazer para poder ajudá-la. Bom, eu concordo com esses 2 pontos que a doutora Gabriela falou, que realmente são muito importantes. A questão da falta do controle financeiro e da dependência. Então, olha, gente, primeiro, eu preciso ter controle financeiro. Vamos lá, número 1, 2, 3. Eu preciso ter controle financeiro. E segundo, preciso saber fazer alguma coisa que dê dinheiro. Vira para a tua amiga e fala assim, que dê dinheiro. Porque você sabe fazer muita coisa. Agora, para você saber, você sabe fazer alguma coisa que
para ganhar dinheiro. Fala para ela, pergunta para ela. Você sabe fazer alguma coisa que ganha dinheiro? Até porque é muita baixaria a pessoa falar para você que você só sabe gastar, né? Dá licença. A independência financeira, né, ela é muito importante para se livrar. É que eu estou assim... a minha linguagem precisa ser mais chula, doutora, desculpe. Ai, desculpa. Então, vamos ganhar dinheiro. E gastar o próprio dinheiro também. Também, né? Não, gastar, acho que ninguém tem dificuldade, doutora. E aí, bispo, eu gostaria de dar algumas dicas que eu percebo que pegam nas mulheres. Primeiro, assim, eu vou focar mais na minha área, que é direito de família. Em primeiro lugar, no caso da pessoa não ter um trabalho, que ela ganhe dinheiro, está numa situação de dependência do marido. A medida protetiva, que é mais a área da doutora Gabriela, ela não é só para afastar o cônjuge do lar, aquelas medidas protetivas que todo mundo conhece. Ela também pode dar um suporte financeiro através dos alimentos provisórios. Na esfera da família... Vocês sabiam disso? Sabia que a hora que você falar para ele não chegar perto, ele tem que não chegar perto e dar comida? Vocês entenderam? E outra, nem sempre em situações em que a pessoa é pobre, vamos colocar assim, existe uma modalidade de pensão que a gente pode pedir para corrigir um desnível social que a mulher tinha enquanto o marido estava lá casada com um empresário, tinha tudo do bom e do melhor, tal, mas ele estava no controle de tudo. Separou e ela ficou lá naquele apartamento maravilhoso, mas sem dinheiro para pagar o condomínio. É possível também conseguir uma pensão. Bom, resolvida essa questão financeira, outra dica importante, a questão da guarda dos filhos, que eu percebo que as mulheres têm muito medo e acabam permanecendo nesses relacionamentos abusivos por conta disso. Quem tem a guarda não é quem tem mais dinheiro. Quem tem a guarda é quem tem mais condições de apoiar essa criança, de conferir a essa criança uma boa educação, do ponto de vista religioso também, do ponto de vista da saúde, enfim, que pode assistir essa criança mais adequadamente. O problema da pensão, resolvemos pedindo pensão. E a pensão não é dividida entre pai e mãe. Óbvio que ambos têm que contribuir, mas cada um na proporção das suas possibilidades. Se você não trabalha, o marido supre, tá? Então, essas são as dicas que eu gostaria de dar de início. Outra coisa, é possível também pedir o afastamento do cônjuge do lar, até que todas as outras questões sejam resolvidas. Liminarmente isso é possível. Mas o apartamento é dele, a casa é dele. Não importa, é o lar conjugal. Você pode permanecer lá por decisão judicial até que as outras questões atinentes ao divórcio sejam concluídas, tá? Então, eu penso que ter informação ajuda também a você não se submeter a essas questões. Amém. Doutora Carla, quer fazer? Achei assim, eu pelo menos aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Vocês sabem que nós somos pró-casamento, mas contra a violência. Amém? Doutora Carla? Eu acho, primeiramente, bispa, feliz demais, né? Que a senhora esteja assim super engajada, que é um projeto nosso, né, de trabalhar contra a violência e contra o feminicídio. Mas uma coisa muito importante, a bispa fala sempre do casal unido, de crescer junto, de estar muitas vezes, né, no momento aqui de união, de fazer negócios juntos, a mulher trabalhando junto com o marido. Nós vemos muito isso, né?
de construir negócios juntos, de estar trabalhando juntos. E, às vezes, acontece de você formar empresas juntos, os casais formarem empresas juntos, principalmente no ambiente da igreja. E aí, como fazer nesses casos, que aconteceu comigo, inclusive? Como fazer quando você faz uma empresa junto, e aí você é levado a um divórcio, e você termina sem saber, você se divorcia, doutora Alessandra, ou você se divorcia e desfaz a empresa ao mesmo tempo? Porque as pessoas cometem esse erro, que pensa que divorciar é quebrar também a empresa ao meio. E, às vezes, você pode fazer uma coisa separada da outra. E é muito importante esclarecer isso, né? É importante dizer, vamos colocar, sem a gente entrar muito na parte técnica. E me breca, bispa, se eu começar num juridiquês aqui... Imagina, não... Porque, às vezes, é força do hábito. Não, vai tranquila. Mas, assim, por exemplo, nesse caso que a doutora Carla colocou, primeira coisa, é possível você realizar o divórcio dissociado dessas outras questões da partilha. Então, enfim, você já resolve questão de guarda, de pensão, de tudo... rapidamente. A gente fala que em sede de tutela de urgência, com uma liminar, que é o quê? Aquele pedido que o juiz vai atender com extrema urgência. No caso de ter uma sociedade, é feita uma coisa que a gente chama que, sem entrar em maiores detalhes, que existem outras questões que podem ser feitas, mas você faz uma apuração de haveres e pede uma compensação na partilha, porque muitas vezes você separa, se for um divórcio litigioso, você não quer continuar lá em sociedade, mas você tem direito à sua parte. Então, é feita a apuração de modo que é aferido o valor que te compete, e isso é compensado nos bens imóveis que, porventura, vocês tiverem. Ou, então, ele paga isso a você, porque não necessariamente você precisa continuar em sociedade com essa pessoa. Não sei se essa tinha sido a sua pergunta. Sim, mas é importante a mulher saber que ela tem direito ao tem que direitos. ela construiu, né? Porque, às vezes, o homem, ele se coloca naquela posição que ele que construiu, né? A empresa é minha, e você se divorcia e você não tem direito a nada. Então, não. Dependendo do regime que na verdade, é o regime de bens, que eu acredito que a maioria que casou formalmente tem, que é o regime da comunhão parcial de bens, presume-se o esforço comum. Isso quer dizer o quê? Se você ficar em casa fazendo tricô, crochê, fazendo bolo, não importa. Metade de tudo é seu também. Principalmente aqui as mulheres que estão ali orando, trabalhando, jejuando e seguindo junto, né? Exato. Fazendo voto e clamando. Porque e tem pegando uma coisa, no machado. Né? Vindo Carla, mais que ver. Tem uma coisa que eu falo, que é o seguinte: se aquela mulher que não trabalha, está em casa, cuidando da casa, orando, cuidando dos filhos para o marido e trabalhar, aquilo também tem um valor econômico. Óbvio que tem. Porque se ela não fizer aquilo, ele não consegue sair para trabalhar, porque ele vai ter que também fazer todas as coisas. A mulher, ele fez uma escolha disso. Na minha opinião, as tarefas têm que ser divididas. Mas, às vezes, a mulher optou por isso. Ela quer viver assim. Se for uma escolha dela, tudo bem. Mas isso não quer dizer que, numa separação, é como se ela nunca tivesse feito nada. Ela tem direito, sim, à metade que o patrimônio, que o casal constituiu, que o casal adquiriu durante o casamento. Como é que eu vou ficar depois que ele sair de casa? Que ruim com ele e sem ele. Que fica aquele vazio até do som da briga. A grande questão... Não, mas é verdade. Porque fica um silêncio assim. Sim. Principalmente sexta-feira. Você até estranha, né? Sábado. Que parece assim que nunca mais aquele oco vai ter mais um som na sua vida. Como é que faz com a vida dessa pessoa assim? Na prática, a gente tem que pensar o seguinte: ninguém casa pensando em separar, né? Então, as mulheres e homens, quando eles se casam, Será? eles querem...
Sim, dificilmente. Claro, existe uma ou outra pessoa que quer dar o golpe, que quer ficar rica, etc. Bom. Isso existe, né? Também, tem muitos homens que querem dar golpe nas mulheres os homens ricas. que querem pensão? Sim, também tem. Mas eu digo assim, no geral, né? No geral, quando nós nos apaixonamos mutuamente, eu pelo homem e ele por mim, gente nós normal, queremos, né? gente normal, quer viver feliz para sempre, até que a morte o separe. Esse é o caminho. Então, quando o casamento acaba, é normal e é natural a mulher, por mais crápula que seja o marido, por mais horroroso que tenha sido o relacionamento, ela chorar, ela ficar de luto, ela ficar triste, ela sentir até saudade daquilo que foi bom. Porque, veja, se ela permaneceu naquele casamento até aquele momento, é porque alguma coisa boa existia também. O que a gente faz? Interna? Dá gadernal? Não. O que a gente faz? A gente apoia essa mulher. O grande segredo... Ora, interna ela na igreja. Não, batiza até ela purificar. Bispa, o grande segredo... O grande segredo aqui... Então a gente tem que fazer alguma coisa com essa pessoa. Sim, mas o grande segredo... Ela não pode gostar dessa pessoa. Sim, mas veja, nesse momento eu estou me separando, né, e sabe aquela história? O quê? O sujeito não vale nada, mas Não. quando ele morre, no dia seguinte todo mundo endeusa a pessoa. Ai, mas ele era uma boa pessoa, nossa, como ele era legal. Você está com saudade do morto. Exatamente. Cada dia que você ficar com o morto vai ficar mais podre na tua vida. Exatamente. E o mais interessante é que, assim, é da natureza humana. Nós tendemos a esquecer o sofrimento e nós começamos a lembrar do quê? Daquilo que era bom. E aí a gente sente saudade, e aí a gente encontra com o sujeito um dia, e a gente pensa, ai, será que vale a pena voltar? E não vale. Né? Não vale. Não, tem até música que tapa de amor não dói, que história Exato, é essa? exato. Sempre dói. Claro que dói, dói que muito. tapa de amor não Nenhuma dói? mulher gosta de sofrer violência. Lembrem-se Nenhuma. disso. Ninguém. Há vários motivos que a mulher não sai da violência. Aqui, só para fazer um parênteses, doutora. Por que a mulher fica muito tempo nesse relacionamento violento, abusivo? Porque, via de regra, você tem uma oscilação de comportamentos. Ou você é muito feliz, então tem momentos de muita felicidade, de muito amor, de muitos sonhos compartilhados. E, de repente, tem momentos de muita violência, muita agressividade, ofensividade. Aí você fica na dúvida, até se achando culpada. Poxa, mas era tão legal e, de repente, ficou tão ruim. E aí vira o que nós chamamos do ciclo da violência. A agressão, aí há o pedido de desculpas, a lua de mel, ele leva para passear, leva para jantar, dá sapato, que a mulherada adora sapato. Aí depois ele, está tudo lindo, maravilhoso, vem com uma violência e ainda mais grave. Aí ela fica na dúvida. E por isso que a mulher, um dos motivos dessa dependência emocional, ela não consegue visualizá-la sem aquele homem. Como a bispa falou, você acaba criando até uma dependência desse próprio ciclo. Tem que romper. Mas veja, o mais interessante nessa história toda é que a mulher, ela idealiza esse casamento e ela pensa assim, ele foi agressivo, mas ele vai melhorar, eu tenho fé que ele vai melhorar, eu vou orar para que ele melhore, eu vou jejuar para que ele melhore. Ou seja, a mulher fica torcendo para que esse homem mude, mas ele não muda. Então é aquela velha história, ele até te agrada quando ele te agride para tentar resolver essa questão, para continuar do seu lado, mas daqui a pouco ele vai te agredir de novo. Então para de sonhar e põe o pé no chão. Você pode dar uma chance. Na primeira agressão pode até acontecer, claro que não seja uma agressão muito violenta. A segunda faz tchum e aí acabou. O ideal é você ter uma listinha de tudo que esse homem fez de ruim para você, de tudo que é defeito que ele tem. Então, quando você estiver ali, eu estou com saudade, eu acho que eu vou ligar, mas eu sinto falta, pega essa listinha e lê em voz alta. Lê em voz alta. Eu estou com saudade daquela vez que ele me chutou. Exatamente. Eu estou com saudade daquela vez que ele me socou. Eu tenho com saudade daquela vez que ele me xingou disso. Exatamente. Enquanto você não ficar com raiva de você, você não para de ler a lista. Exato. É por aí.
Muito ótimo. E fiquem longe do WhatsApp, pelo amor de Deus. Também, Tire também. o WhatsApp de perto. Acabou, deleta essa Com pessoa. saudades ou com raiva. Tire o WhatsApp de perto. A senhora falou uma coisa que é muito importante. Chega num momento, como a Gabi colocou, da violência psicológica, que você está tão desestruturado emocionalmente que você acredita que a maior sorte do mundo é você estar ao lado daquele agressor, porque só ele teria paciência de aguentar uma pessoa tão chata, tão insuportável como você. E isso acontece, a gente realmente acaba tendo uma confusão mental e achando isso, que é tudo culpa da gente, que ele é um fofo, é um querido por nos aguentar.